Olá, boa noite a todos. Então, vamos começar hoje mais um encontro do nosso grupo Ser Mais Feliz. E hoje, como a gente tinha falado um pouco no encontro anterior, nós vamos falar um pouco a respeito de medo. Enquanto a gente for falando, eu coloquei alguns tópicos para a gente abrir e começar os pensamentos. E aí eu vou aproveitar para fazer alguns links de algumas coisas que a gente conversou em alguns encontros atrás. Então, vou colocar aqui a apresentação. E aí a gente já começa a conversar. Lembrando que eu vou estar colocando algumas coisas, e se alguém tiver comentários, pensamentos ou perguntas, alguma coisa, fica aberto para poderem interagir também. Bom, primeiramente comentar, né, que assim, esse tema medo, né, ele pode abrir, assim, né, teria diversos conteúdos e muitas abordagens e muitas formas da gente ver esse ponto, né? Então, eu vou primeiro colocar uma visão do qual é a abordagem que a gente vai olhar para esse tema de medo, tá? Então, assim, em primeiro lugar, existe os medos que eu diria que estão relacionados à sobrevivência, né? Então, por exemplo, uma pessoa ter medo de altura, a pessoa ter medo de um animal, tipo medo de cobra, ou seja, medo de coisas que trazem efetivamente um perigo, né? Então, esses medos, eles estão relacionados à sobrevivência, né? E eu diria que, em geral, a maior parte dos medos, ele tem um viés positivo, né? Porque o propósito do medo é nos proteger. Então, é trazer a atenção sobre determinada coisa, procurando nos defender de alguma forma, né? Agora, por outro lado, a gente tem alguns medos que são medos emocionais, né? Então, assim, eu não botei aqui nas categorias, mas a gente não vamos olhar para hoje, por exemplo, para fobias, né? Então, assim, tenho medo de barata, medo de... Enfim, esses medos que estariam muito mais relacionados a experiências e compreensões sobre determinadas coisas, mas vamos olhar mais para os medos emocionais, aqueles medos que, em geral, acabam não contribuindo para o nosso movimento de crescimento e para a gente realizar e fazer as coisas que nós efetivamente queremos, né? Então, assim, aí eu coloquei aqui alguns medos, né? Então, por exemplo, medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar, medo de julgamento, e aí depois eu vou abrir, e até seria legal que a gente fosse aumentando essa lista, né? E trazendo medos que a gente reconhece ou observa e que também entende nas pessoas, né? Ou em nós mesmos também, né? Então, como eu mencionei, né? O medo, ele tem um propósito positivo de não... de nos trazer atenção para alguma coisa, né? Um cuidado para um perigo. E aí tem uma frase do Tony Robbins que ele diz assim, né? Deixa o medo ser um conselheiro e não um carcereiro. Então, quando o medo traz uma atenção para uma determinada coisa, ele é extremamente positivo. Quando o medo nos aprisiona, ele passa a ser um problema. Legal. E aí eu trouxe uma frase que aí, na verdade, é um texto que vai começar a dar uma outra abordagem para esse aspecto do medo, né? E até antes de mostrar isso aqui, vou aproveitar para fazer um link de uma coisa que a gente falou anteriormente, né? No nosso primeiro encontro, eu expliquei a respeito de alguns aspectos e propósitos da mente, né? Como é que a gente funciona a mente e como é que a gente lida com a mente. E a mente, ela está muito relacionada àquele primeiro aspecto que eu falei do medo, que é a sobrevivência, né? Então, todo o nosso sistema formado junto com a mente, ele tem como propósito primordial nossa sobrevivência. Então, evitar que a gente entre em situações de perigo. O que muitas vezes acontece é que, para nossa mente, quando a gente passa por uma situação desconfortável, ela também caracteriza isso como um risco. Ela também caracteriza isso como um risco à nossa pessoa.
E aí, nesse caso, não a pessoa física, mas a nossa pessoa emocional. E aí, esse é um dos motivos do qual começam a surgir alguns medos, e o nosso sistema interno da mente muitas vezes nos paralisa e cria esses medos que nos distanciam dessas coisas para evitar que a gente se machuque. Mas nesse caso, de um machucado emocional e não físico, né? Mas olhando por um outro aspecto, eu vou colocar aqui uma frase do Nelson Mandela, tá? Tem um texto dele que ficou bem famoso, que diz assim, né? O nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. E a nossa luz, não as trevas, o que mais apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Se fazer pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher, para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Então, aqui a gente traz uma reflexão, né, olhando esse aspecto do... que primeiro eu coloquei ali o medo do fracasso, o medo de ser inadequado, o medo de julgamento, né? Mas também existe um aspecto que é o medo da própria capacidade, né? O medo da própria potencialidade, né? Que é colocado aqui pelo Mandela, e como ele coloca esse valor de que no momento em que a gente se abre para expor e demonstrar o melhor de nós mesmos, a gente também abre isso para as outras pessoas, né? No encontro anterior, a gente falou sobre a janela de Joy, e aí eu vou dar mais um passo e fazer um link com o que a gente comentou no encontro anterior também. Então, assim, muitas vezes as pessoas colocariam que o oposto do medo, né, talvez seria a coragem, né? E como eu citei também no encontro anterior, né, o Tony Robbins, ele costuma dizer que o principal fator que do qual as pessoas não tomam ação, então assim, o que bloqueia a ação das pessoas é o medo. E aí a coragem não na verdade, não necessariamente significa ausência do medo. A coragem significa agir apesar do medo. Então, agir apesar do desconforto, agir apesar das situações, se posicionar para fazer aquilo que se propõe, né? Então, aí vou fazer agora uma citação de Harry Potter, né? Então, somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Então, mais uma vez aí, o aspecto da coragem, para a gente poder reconhecer o medo e conseguirmos nos movimentar apesar do medo. E aí, eu trouxe como referência o livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Se alguém não leu, eu super recomendo esse livro. Ele traz algumas reflexões muito, muito bacanas, em especial falando sobre a vergonha, do como a vergonha se expressa e como lidar com todo esse aspecto. E aí eu trouxe alguns trechos desse livro para a gente ir fazendo algumas reflexões, né? Então, ela coloca, né, que... Então, fazendo o link, né, que a gente está pensando aí no medo de se mostrar para as pessoas, de fazer as coisas que a gente se propõe, né, mas que muitas vezes a vulnerabilidade, né, que é demonstrada no momento em que a gente se expõe e que a gente se coloca, eu vou chamar entre aspas de perigo, né? Então, assim, no momento que eu me predisponho a expor alguma coisa, a realizar alguma coisa, e aí dessa forma me exponho à possibilidade de algo não dar tão certo, né? É interessante que quando a gente vê essa ação da coragem e da vulnerabilidade numa outra pessoa, a gente valoriza isso e vê como coragem. Mas muitas vezes, quando a pessoa vê a expressão da vulnerabilidade nela mesma, ela tem a sensação que nela aquilo é uma fraqueza, né? E aí ela coloca que esse aspecto da vulnerabilidade
muitas vezes acaba estando relacionado com autenticidade, autoaceitação, alegria, coragem, empatia, criatividade, confiança e autenticidade duas vezes. E aí ela coloca um aspecto muito legal no livro, que é que ela coloca a diferença entre a pessoa que está no palco e a pessoa que está na plateia. Então, muitas vezes as pessoas têm receio de serem julgadas, criticadas por alguma coisa que vai fazer, mas, em geral, as pessoas que criticam, questionam ou falam das pessoas são as pessoas que estão na plateia. São pessoas que não têm coragem de se expor, são pessoas que não têm a coragem de fazer, e aí elas ficam lá só julgando a vida das pessoas que efetivamente estão fazendo, realizando, se expondo e dando o propósito de estar no palco da vida, né? E aí, isso vai estar muito relacionado à autoestima e autoconfiança, né? Sobre qual que é o seu nível de autoestima, o seu nível de autoconfiança para conseguir lidar com essa vulnerabilidade e, com isso, conseguir lidar também com essa autoexpressão daquilo que se quer, né? E aqui a gente coloca 2 itens que vão estar intermeados nesse processo. Um deles é o processo de comparação. Então, em geral, o sentimento de não ser adequado, de não ser bom o suficiente, de não estar, de receio de fazer alguma coisa, está muito relacionado à comparação. Então, assim, eu não vou fazer isso porque eu não sou tão bom quanto fulano, eu não sou tão bom quanto ciclano, porque tem aquela situação. Mas, na verdade, é até clichê já hoje em dia, né? Mas o grande trabalho realmente é da gente aprender a lidar com nós mesmos, né? Então, assim, a cada dia procurar a melhora sobre quem eu era, e não ser melhor do que as outras pessoas. Então, eu até uma vez vi uma história que eu achei bem interessante, e isso é bastante comum quando a gente fala principalmente de atletas olímpicos, né, ou de atletas profissionais, de, por exemplo, um determinado atleta ganhar uma medalha de ouro, e a hora que ele termina aquele processo, ele olha para ele e fala assim: nossa, eu preciso treinar mais porque eu não tive a performance que eu esperava ter tido, né? E aí no dia seguinte dele ter acabado de ganhar a medalha, ele vai novamente treinar, né? Porque a pessoa entende que o processo é o processo de melhoria contínua com ela mesma. Não é o processo pela vitória ou necessariamente pelo resultado daquilo, mas é o processo de autoaprendizado e a pessoa que ela se torna a cada vez que ela evolui, né? E aí, dentro disso, também tem o aspecto da vergonha, né? E aí muitas avaliações colocam que a vergonha também tá muito relacionada a orgulho, né? Porque quando eu tenho vergonha de me apresentar diante de alguma coisa, essa vergonha é um receio da imagem que eu vou expressar para as pessoas. E aí isso é o receio de ter o orgulho ferido, né? De ter o ego ferido, né? Então, entra nesse aspecto também. E aí uma reflexão, né, para a gente acabar de ver esse ponto, que é o seguinte, né? Quanto que a opinião dos outros muda quem nós somos? Então, assim, se a gente faz um trabalho de autoconhecimento, de autovalorização, entendendo os nossos propósitos, entendendo a nossa posição, o quanto que a opinião das outras pessoas muda quem nós somos, né? Eu costumo falar isso muito em especial para adolescentes, né? Porque às vezes a gente vê, né, aquelas coisas de quando uma pessoa faz um xingamento, ou coloca um apelido, ou faz um bullying, alguma coisa do tipo, e aí a gente vê, principalmente nos jovens, de ficarem extremamente doídos, assim, né, com aquela situação. E eu sempre coloco esse pensamento, né? Beleza, você se conhece, você sabe quem você é. O que o outro fala de você muda quanto de quem você realmente é, né? Então, quanto mais a gente vai entrando nesse movimento de autoconhecimento e sabendo quem nós realmente somos, a opinião das outras pessoas passa a afetar menos, porque eu não preciso ter receio do que o outro pensa, desde que eu tenha confiança e saiba quem realmente eu sou, né? Legal. Então, basicamente, eu até tinha pensado, e foi proposital, eu trouxe só alguns temas, e foi relativamente curto o conteúdo que eu tinha proposto de apresentação, porque eu realmente imagino que os temas vão abrir um bocado de
de coisas aí para a gente poder conversar. Então, abro aí para perguntas, comentários, opiniões e assim por diante, né? Fez sentido ou não fez sentido? Como é que vocês veem esse aspecto do... o que vocês têm medo? O que vocês veem de principais medos nas pessoas? Tem falado muito nos grupos, viu? Então, tô deixando ver se tem alguém que quer falar na frente. Agora foi. Então eu vou. Vamos lá. É que eu tô fazendo uma turma de pós, eu não paro de falar, então tô me policiando. De constelação, inclusive. Então, eu acho, é um tema que faz parte dos meus estudos também, de observação. Acho bem interessante você já ter trazido a divisão desse medo da sobrevivência mais instintivo, né? Tem uma medida instintiva do medo, que é da autopreservação, e também e saber distinguir desse medo emocional, né? Que não se dá por conta de uma situação de perigo iminente. Daí já é mais uma memória emocional que tende a ser recorrente e que não se associa a uma ação imediata de preservação, né? Bom, e daí eu tenho uma listinha de 9 medos, né? É natural que eu tenha, pelo estudo do Enneagrama. Uma das camadas da estruturação da personalidade, né? A autoimagem que se cria, as idealizações, conforme eu venho estudando através do Enneagrama, vem justamente de medos fundamentais, como uma reação a medos centrais, né? Achei interessante a vergonha também. A vergonha, você falou orgulho, né, Maurício? E também eu vejo que está relacionado à vaidade também. Né? Porque a vaidade tem uma preocupação mais central com relação a como eu quero ser visto. Né? E daí, esse é um problema central para o meu traço de personalidade, que junto com essa vontade de ser bem visto, vem uma autoconsideração negativa, vou usar a palavra, porque é o que é mesmo, negativa de não se considerar apreciável. E daí surge a vergonha, a junção dessa crença com o desejo implícito de ser bem visto gera a vergonha. E eu vou colocar aqui no chat para ver se alguém identifica. Sério que eu falei tudo com o microfone fechado? Não, a gente estava te Não? ouvindo. Estava te Então tá ouvindo. bom. Agora está fechado. Então tá bom. Foi muito rápido, não deu para ver. Não tem acesso aí ao chat? É, O chat tem sim. permanece. Então, teve aqui embaixo, Ah, nos botões, tem um hum, botãozinho para você ver a caixa de mensagens, tá? Ele só veio até o 5, Márcio. Pelo Sim, eu menos para estou mim, completando os outros que ele para tem completar, né? limite de dados. O, mensagens na chamada, é isso? isso, exatamente. É que pelo estudo do Enneagrama, cada conjunto de medos está associado a uma trajetória de comportamento, uma estrutura de uma personalidade toda. Mas todos nós sentimos, né? Tendemos a sentir todas essas coisas. Bom, dando
uma pincelada rápida, né, do que o Márcio estava comentando, para caso alguém não conheça, né? Esse estudo do Enneagrama, que é esse símbolo que está atrás do Márcio, lá na parede, né? Ele é um estudo de personalidade que identifica que existem 9 tipos de personalidade e que cada pessoa, na formação da sua personalidade, se fixa em um desses pontos, né? E dentro desse estudo do Enneagrama, é identificado que cada uma dessas personalidades tem um medo fundamental. E aí o que ele colocou aí no chat são os 9 medos fundamentais em cada um dos tipos. Os tipos são descritos em números, né? Então tem o tipo número 1, 2, 3, até o 9, né? E aí é um estudo de autoconhecimento também, para você se identificar e entender qual é o tipo no qual você tem a fixação. E aí ele traz diversos elementos para ajudar também no autoconhecimento, né? Então, como o Márcio disse, a hora que ele colocou no chat, fica aí uma dica para as pessoas verem onde é que se encontram, né? Quais os medos que faz mais sentido para ela, pode ser uma pista já de talvez qual a personalidade que a pessoa tem. Legal. Quer complementar mais alguma coisa, Márcio? Então, só aproveitar que assim a gênese e daí procurando ser mais mais profundo e alto aí dentro da origem, né, da nossa formação, que eu acredito, que não sei o que digo, é o sistema, mas eu acredito que o medo, ele nasce justamente com uma sensação de separatividade, né? Quando a gente se sente separado, não mais unido, né? Enquanto a gente está numa sensação de unidade, em contato com uma experiência de expansão de consciência, o medo cessa. E é a última coisa, segundo até algumas pessoas espiritualistas que procuram fazer alguma experiência, seja meditativa, que relatam ter chegado próximo a ter tido essa experiência de fusão com a unidade, com o todo, que é como se fosse um dissolver-se. E justamente o maior medo de todos, o que é encontrado nesse momento, é o medo de deixar de ser quem você é e se tornar unido ao todo, né? Então, o processo contrário também seria válido, que o medo ele nasce com o ego, a partir do momento que eu começo a me definir e me considerar separado dos demais, das pessoas, dentro de uma experiência de vida em que eu me delimito me identifico com a minha delimitação através do meu corpo, e daí eu começo a pensar, né? Surge uma mente, uma estrutura de pensamento que considera que a possibilidade de o que está fora ser uma oposição aos meus interesses, então que eu precise lutar pela minha sobrevivência, que eu precise, enfim, que o maior medo, daí quanto mais a pessoa está identificada então com o processo de ego, de mente, seria mais sujeita a estruturar uma vida baseada inconscientemente nesses medos, né? Como se ela fosse deixar de existir caso o diferente, enfim, as outras pessoas atuem em sentido contrário aos interesses que ela considera que é dela, mas em que determinado momento da experiência, na verdade, é da própria mente, de uma visão diminuída e parcial que ela tem. E quanto mais ela se eleva e vai se considerando unida às pessoas, ela vai o medo vai dissipando em todos os níveis. Mas chega de eu falar por hoje. Eu quero comentar, esse assunto dá pano para muitos encontros, né? Aí se alguém quiser, olhando na lista, fazer algum comentário, também fica aberto. Mas eu vou aproveitar para colocar a pergunta, né? Como é que vocês veem esse aspecto desse medo emocional de fazer as coisas? Se faz sentido? Ou como é que você vê isso em você, ou vê nas pessoas, né? Você nota esse medo? Como é que você entende que isso funciona, né? Para mim é quando você, desculpa, Valentina, fala. Fala, Terezinha. Fala. Quando você tem claro o seu propósito, seja
qualquer situação, né, que você vai fazer, você tem claro, né, você tem esse propósito de fazer isso, você vence os medos. Você vai com medo mesmo, né? Quando você colocou a sua apresentação, é assim, não é que eu não tenha medo quando eu tenha feito alguma coisa, mas eu fui com medo mesmo, né? Porque o meu propósito era maior. Aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu me proponho, é muito claro para mim e ele é maior, então eu enfrento medo, né? Então eu vejo assim. Muito Segue bom. daí. Segue daí, Leontina. Não dá para ser do outro jeito, né, Terezinha? A gente vai com medo mesmo, né? É. Mas, por exemplo, mesmo quando... Não é sempre que eu vou com medo mesmo. Muitas vezes eu sinto que eu paraliso diante de uma situação, ou eu protelo, ou eu procrastino. E aí, quando eu vou ver a raiz, é medo. Então, e nem sempre o medo às vezes o medo realmente ele é para defender de alguma situação, porém, nem sempre. Às vezes ele é um medo paralisante ligado a esses aspectos que o Maurício trouxe de medos emocionais, medo de ser imperfeita, medo de errar, de não fazer o melhor, enfim, da vulnerabilidade, do fracasso. São medos que são ligados a fantasmas, digamos assim, e principalmente, que para mim, achei muito legal você ter trazido, Maurício, é o texto do Mandela, porque eu noto comigo e noto com muitas pessoas também o medo de ser luz, de mostrar sua própria luz, de expor, de como a gente sente, é como assim se a gente precisasse se diminuir e isso fosse uma humildade, e não é, né? Então, não preciso ficar me bancando, e isso realmente, por exemplo, se é egóico, se é a gente vem, se é a partir do ego, se a pessoa precisa muito ser aquela aprovação das pessoas, o ponto para mim é examinar de qual é a motivação que eu estou, entendeu? Se é uma motivação egóica, o medo aparece e forte, porque é um medo de não ser aceita, é um medo de... Quando eu estou numa motivação mais genuína, mais do meu desejo de partilhar real algo que eu sou, aí eu não tenho medo. Eu falo, eu participo, eu partilho, eu sou quem eu sou. E o famoso sem medo de ser feliz, né? Então, é diferente. O negócio é eu conseguir perceber em mim aonde eu estou, de que lugar, qual é a minha motivação. E porque quando é um lugar mais genuíno mesmo, é mais tranquilo. Então, só que eu não estou sempre nesse lugar genuíno, né? Muitas vezes eu também estou no lugar do ego. E aí, esse é o ponto, para mim, aonde eu percebo. Na visão do Patrick, ele traz exatamente essa visão que o Mandela trouxe. Porque existe uma camada de núcleo central de luz, de força vital, né? Na frente dessa força vital existe uma camada de negatividade que a gente, para conseguir chegar nesse lugar mais alto, mais do eu superior, a gente precisa cruzar esse eu inferior, lidar, olhar, entendeu? E isso não é fácil, não é uma coisa tão simples assim, porque a gente lida com essas vulnerabilidades, a vergonha,
o medo de ser menos que o outro ser melhor, o medo de ser desmascarado. Olha o medo de ser desmascarado. Por quê? Porque a gente está usando máscara. Porque quando a gente não está com máscara, a gente não tem esse medo. Então, esse é o ponto de autorreflexão que eu faço comigo, que eu vejo que é importante fazer, né? E esse tema, o medo, ele é presente em diversas... Eu não sei em que situação que você fala, não, o medo acabou, deixa de existir. Pelo que eu penso, hoje em dia, ele é constante. Então, a gente precisa estar sempre olhando, vendo o medo de que é, de que lugar eu estou, o que está acontecendo comigo, enfim. Isso, para mim, é um tema recorrente, que nem o Márcio falou, é uma coisa que eu lido comigo mesma. Então, vou dizer para você que eu já superado isso daí na minha vida. Ainda não cheguei nesse grau. Então, agora, estou caminhando em termos de ser mais eu mesma, da espontaneidade. Esse lugar eu estou caminhando para vir para um lugar mais honesto, mais simples, mais ser quem eu sou mesmo, né? Então, e aí, Márcio, eu não conheço ninguém que não sinta medo quando deixa de ser, assim, perde a individualidade no mar da vida, né? No grande oceano, a gotinha vai se unir ao grande oceano, né? Só que a gotinha não vai mais ser gotinha, né? Ela vai ser o oceano. Meu Deus. É uma paura. Enfim, então isso daí né? Muito pano para mangas, que nem você falou, né? Muita coisa. Mas lindo texto, amei. E é isso, né? Quanto mais a gente é quem a gente é, mais a gente permite cada um ser quem é, né? Eu quero aproveitar e reforçar duas palavras, uma que a Terezinha usou e uma que a Leontina usou, e é bem interessante que eu estou relendo um livro essa semana, que eu já tinha lido um tempo atrás, e esse livro estava falando muito sobre entender as motivações daquilo que a gente faz. Então, a Leontina usou esse aspecto da motivação egóica e a motivação genuína, né? E esse livro dizia o seguinte, né? Ele é um livro que fala sobre realização, né? Sobre realização financeira e tal. E ele fala que é muito importante a pessoa entender, porque se a motivação para aquilo que a pessoa faz tem uma causa negativa, então, por exemplo, eu vou fazer tal coisa porque eu quero me mostrar melhor que o outro. Eu vou fazer tal coisa que eu vou provar para o outro que eu consigo. Eu vou fazer tal coisa porque eu quero me sentir maior. Então, assim, se a motivação daquela ação que a pessoa está fazendo tem uma raiz negativa, quando a pessoa atinge e realiza aquilo, o sentimento que vem junto com aquela realização é aquele sentimento negativo. E aí, muitas vezes, a pessoa até chega onde ela queria, mas ela não se sente feliz e realizada, né? E aí ele coloca que o verdadeiro aspecto, e aí vou usar agora a frase da Terezinha, né? Ele diz que o verdadeiro foco para tudo que a gente faz deve ser o propósito. Então, quando eu entendo o meu propósito, quando eu entendo qual é o valor que eu quero agregar para o mundo, quando eu entendo qual que é o valor que eu estou querendo levar, né? Então, assim, é o desejo de levar o valor para outras pessoas, quando eu estou ligado no propósito, no momento em que eu realizo aquilo e tenho sucesso dentro dessa proposta, aí eu verdadeiramente tenho um bom sentimento quando eu materializo aquilo. Então, é exatamente esse link, né? De olhar para a motivação, e a melhor motivação é o propósito, né?
É entender qual que é o seu verdadeiro propósito e, conhecendo o propósito, usar ele como impulsionador para aquilo que você quer realizar, né? Então, muito grato aí pela palavra, pelas palavras, né? Quer comentar, Alicia, quietinha? Tô ficando com dor de garganta, o pessoal tá ficando difícil aqui, mas acho que vocês cobriram bem. Eu lembro que uma vez um tio meu, já faz uns 20 anos, né? Eu tava tomando uma decisão importante na minha vida e ele falou assim para mim: não deixe o medo te dominar, porque o medo paralisa. Na simplicidade dele eu guardei aquilo, então eu busco, né? Quando eu tô num processo de decisão, não deixo o medo tomar conta, né? Então, por isso que eu acho que eu vim parar em São Paulo, trazendo, sabe, sou de Curitiba, eu vim sozinha para cá, e outras situações também. Então, esse é o maior dos aprendizados que eu tive, assim, de uma forma mais consciente, né, que ele trouxe. Eu falei, uau, eu tinha uns 20 e pouquinho, faz 20 anos isso. E pode ser meio do egóico, como vocês falaram, mas para mim da minha família, né? Tem que sempre fazer tudo certinho. Então errar é algo que não era muito bem visto. E aí, assim, no meu trabalho é um esforço que eu faço para cada vez mais poder ser vulnerável de verdade, e porque a empresa permite, mas ao mesmo tempo sempre tem pessoas que julgam. Então você fala, vou na máscara, vou eu mesmo, né? Então é um jogo, assim, né? É um jeito ali que acontece nos ambientes corporativos, né? Mas se ficar pensando muito no que os outros vão pensar, você perde a essência. Pelo menos para mim, eu perderia a essência e não gosto disso. Então acho que é isso, né? O medo de não ser aceita completamente, assim, fato, você não vai agradar todo mundo, mas de ter uma série de, durante o dia, situações onde você recebe algum certo retorno mais negativo, não é fácil, não é bom. Então a gente acaba assim, às vezes sem perceber ou percebendo, se ajustando a situação por medo de não ser aceito, né? De não passar um dia mais tranquilo. Acho que são esses os meus pontos. Se alguém quiser comentar as frases da Alice, à vontade. Eu fiquei ouvindo a Alicia falar e quanto, assim, é delicado mesmo, né? Essa adequação de ambiente, de também saber não se expor a um lugar onde a pessoa sabe que vai ter, digamos, ficar vulnerável, mas não é ficar vulnerável a ela mesma, a um amor, a ela se olhar. É vulnerável a, digamos, a muita porcaria e muitas coisas negativas dos outros. Então, também eu vejo que esse lugar de autorrespeito e a gente precisa aprender, né? Então, e isso passa por um lugar de, peraí, eu estou aqui, você está aí, e o fato da gente lidar melhor com o erro não quer dizer que a gente vai deixar de buscar fazer o melhor, né? Essa é a constante busca da gente de ser cada vez melhor, de fazer, de aprendizado, e porque eu percebo que é muito diferente do que ser uma pessoa que faz de qualquer jeito, porque tanto faz, né? Se, ah, eu erro, eu sou assim, me aceito como sou. Então, isso daí, para mim, já é negligência, tem outro nome. A gente, eu vejo que tem muita fineza nas coisas, né? No jeito de cada um. Então, buscar ser melhor, num constante aperfeiçoamento, eu vejo que esse é uma meta. Agora, errou, refaz, aprende, né? Então, e não se crucifica, e não se sente culpada, envergonhada. Esse é um ponto aonde às vezes a gente é cruel com a gente mesmo, né? Então,
Mas E ambiente, desculpa. Sim. E ambiente corporativo é muito, tem muita competição, né? O olhar para o outro e aí tentar sempre buscam achar uma falha no outro. Então, já aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida corporativa, de eu meio que virar um vegetal, assim, de entrar nas reuniões, não abrir a boca, não falar, por medo de julgamento, por medo de ter situações pesadas. E aí é todo um trabalho, assim, de ir avançando com a coragem, de falar o que precisa ser dito, já aconteceu, e claro, vai ficando mais fácil, mas ao mesmo tempo depois se apresentam outras situações piores e vai indo, né? Então, no ano passado, Maurício acompanhou bem, eu cheguei a falar assim para o presidente da empresa que eu trabalho, olha, se vocês não permitem eu ser quem eu sou, eu não fico mais aqui. A gente está numa empresa que aceita a diversidade, eu não posso dizer o que eu preciso falar, o que eu estou pensando. E ele deu uma boa recuada, sabe? Então, por quê? Porque eu também sei onde eu trabalho, onde é. E aí, claro, né? Você tem uma cultura organizacional e aí tem a cultura que as pessoas querem implementar, que é aquilo que você aprendeu na sua casa, aquilo que funciona para você. Então, de fato, para complementar, assim, então, quando eu vejo que eu estou com medo de alguma coisa, eu tento ter a coragem para fazer o que eu preciso fazer para poder passar naquela situação. É isso. No mundo corporativo é aquele jogo de cintura, né, Lícia? Tem que ter, né? Tem que ter o jogo de cintura. Tem dias que é tranquilo, tem dias que tá todo mundo meio virado, você fala, meu Deus do céu. Você é devorado, né? Então é o jogo de cintura que entra aí. Agora, quando você estava falando também, a Leontina falou de você querer ser melhor, é a responsabilidade, né? Acho que tem isso, poxa, eu preciso fazer o melhor, eu quero fazer o melhor, porque você é responsável por algo, então é bacana isso. Assim, eu vejo como um sentimento aí de medo. Esse sentimento é bom, porque é da responsabilidade de você fazer uma coisa, não é? Correta, que você falou assim, minha família, a gente faz tudo certinho, né? Então é aquela vontade, uma pressão talvez também, né, interna, de você mesma, né, de querer fazer tudo certo, tudo correto, porque é o desejo, assim, a responsabilidade que tem, né, grande. Sim. É bem isso, né? Por mais que na família era de um jeito, mas na cabeça da gente, às vezes a gente potencializa. A responsabilidade é nossa mesmo, não é do outro, né? É isso. Nós estamos aqui para ser felizes, né, Maurício? Nos ajudar. É isso aí. Ser mais feliz, né? Já tá é isso aí, já tá no nome do grupo, né? Ser Nos mais ajudar feliz. a ser mais feliz. Faz O, parte. tem um dos tópicos que eu tinha colocado lá na lista, e eu vou trazer mais um elemento para a gente conversar já no nosso finalzinho aí de encontro, né? Como é que vocês veem o aspecto de trabalhar e desenvolver a autoestima? Acho bom. Porque esses medos têm muito a ver com a autoestima, né? Eu não vou conseguir, eu não sou bom o bastante, você se comparar. Tem muito a ver com, né, o quanto você está forte nisso, né? Eu tenho uma autoestima alta, né? Ela está fortalecida. Isso tem muito a ver, né? Não é um ponto muito forte para eu falar. Sinto um tanto de dificuldade, eu posso falar só do que eu estou procurando fazer, mas sentir essa autoestima ainda não tá fácil. Eu estou usando como recurso, mas daí eu pensei no recurso que eu estou utilizando, desconfigura a autoestima. Eu estou usando o recurso de me projetar em terceira pessoa, que eu vi até, que é um recurso válido para algumas coisas, que é assim, que eu começar, como eu tenho dificuldade com a minha autoestima,
Então eu comecei a cuidar de mim, me projetando como um outro. Ou seja, eu cuido do Márcio, eu cuido desse ser que pega o corpo dele e tem essa vida, vive em determinado local, tem determinadas necessidades, e agora eu estou começando a cuidar melhor de mim. Mas com isso eu estou, na verdade, fugindo da baixa autoestima, né? Estou usando um recurso artificial mental para lidar com isso, então não sei. Existe uma frase que o pessoal costuma usar em inglês, mas que chama fake it until you make it, né? Que seria assim, faça de conta que você é tal coisa até você se tornar tal coisa, entendeu? E eu vejo que é um mecanismo interessante, né? Porque como eu comentei, né, no encontro anterior também, tem a frase famosa do Anthony Robbins, né, a maior força da personalidade humana é ser coerente em agir conforme ela se auto-vê, né? Então, assim, em geral, a gente age como a gente se vê. Então, se a pessoa acha que é desorganizada, se a pessoa acha que é isso, se a pessoa acha que é tal coisa, ela age daquela forma. O que acontece é que quando você começa a agir de uma determinada forma por um certo período de tempo, você vai mudando sua autoimagem sobre você mesmo, né? Então, vou dar um exemplo, né? A pessoa fala, eu sou preguiçoso. E aí a pessoa decide que vai para academia. E aí, se ela vai para academia 1, 2, 5, 10, 15, 20 vezes, chega uma hora que ela começa a olhar para ela e ela não se vê mais como uma pessoa preguiçosa. Né? Porque a constância de estar fazendo aquilo começa a mudar a autoimagem dela mesma. Né? Então, eles falam fake it, então assim, faça de conta que você é, até você se tornar aquilo de verdade, né? Então, assim, o mecanismo não é... Eu já vi algumas pessoas falando que, exatamente por usar esse termo do finja, né? Que não é autêntico, né? Mas, na verdade, é um movimento do transformar-se, né? É um movimento do vir a ser, né? Então, acho que está totalmente dentro do processo. Eu vejo que esse vir a ser, eu vejo que a gente coloca como um objetivo, né? Agora, fingir, essa palavra, para mim, não fica dentro da autoimagem idealizada, né? E é uma das coisas que não tem vida, porque a autoimagem idealizada, ela não tem vida, ela é uma coisa, a gente cria uma imagem e fica aquilo ali parecendo, parece, mas não é, né? Então, agora eu vejo que esse recurso que o Márcio falou de cuidar eu acho muito válido, porque às vezes a gente não usa assim, vou cuidar da minha criança, do meu lado emocional. Né? Eu tenho minha foto da minha criança de 3 anos na minha cabeceira. Quando eu estou percebendo algumas coisas dentro de mim, que eu estou muito insegura, que eu estou com muito medo, eu olho para a foto e falo, peraí, calma, que eu estou aqui para cuidar de você. Eu, adulta, me comprometo a cuidar de você, criança. E eu uso você, porque eu olho para a foto. Né? Não uso eu, criança, eu uso você, criança. Então, assim, é um lugar da gente mesmo lidar com os nossos eus, né? Que a gente ter esse lugar de usar de algum recurso para a gente poder se cuidar, poder se tratar de um jeito melhor, poder lidar com as dificuldades que a gente ainda tem, né? Então, e à medida que... Agora, isso que você falou, Zé Maurício, da pessoa ser preguiçosa e a pessoa muda à medida que a prática dela muda e ela começa a se ver diferente, porque realmente a gente não é só a preguiça, né? É que às vezes eu cedo a preguiça. Né? E isso é uma situação delicada, porque a preguiça ela é um pecado capital, literalmente. A preguiça não deixa a gente andar, né? Não deixa a gente fazer as coisas. Mas eu, às vezes, estou sujeita a pecar, que é o pecado da preguiça, mas eu também tenho condição de sair daquilo. Eu também tenho condição de pegar alguma virtude que eu tenha aí, de persistência, por exemplo, né, de perseverança, e vamos lá, eu vou vencer isso.
se propor e conseguir vencer. E eu sinto que no fundo, essa autoestima, a gente está sempre ligado, assim, eu percebo, né, que é o processo nosso de autorreconhecimento, de reconhecer as nossas qualidades. Quando a gente não se reconhece, que nem uma delas falou, nós somos uma luz, temos coisas maravilhosas dentro da gente. E a gente não reconhece, né? A gente fica dependendo de outra pessoa dizer pra gente que a gente é legal, né? Coisa triste. Então vamos lá, né, gente? Vamos pôr, assim, digamos, reconhecer o que é negativo em nós, mas também reconhecer o que é positivo, né? Reconhecer também o que a gente já faz de bom, o que a gente já tem de legal. E isso é que traz equilíbrio para a nossa autoimagem, né? E para a nossa autoestima, porque você fala, puxa, eu tenho tanta coisa boa quando a gente se reconhece. E uma coisa que eu já vi comigo e vejo com a maioria das pessoas, quando a gente não consegue se reconhecer, a gente não reconhece o outro. A gente não consegue. Porque a gente precisa ter olhos para enxergar, né, as nossas qualidades, para poder enxergar a qualidade de outra pessoa. Senão a gente fica olhando a qualidade projetada, que a gente já enxerga no outro é projetada. Muito bom. legal isso. Eu acho que esse é um tema bem grande para a gente falar num encontro, Maurício, porque eu acho que tem a parte da autoestima, aí tem porque assim, né, eu gosto de mim, eu me gosto e tal, e o alto valor, porque às vezes a gente, por mais que se goste e busque se cuidar mediante as situações da vida, será que a gente está se valorizando o tanto que a gente merece se valorizar para não se sujeitar a determinadas situações? E um terceiro ponto é que vocês mesmos falaram hoje, que às vezes pode passar uma imagem que não é humilde, e como todo mundo que é ensinado desde pequenininho tem que ser humilde, né, latino, você tem que ser humilde, você tem que trabalhar duro, já veio assim, né? Você tem que trabalhar duro, tipo, se não trabalhar duro não merece, né, então assim, tem essas coisas, eu acho que essa parte da humildade também, que às vezes vem contra às vezes a autoestima pode ser percebida como vaidade, não é outro ponto também, acho que tem bastante coisa. Maravilha, chegamos no nosso horário das 8 horas. Considerações finais? Alguém quer ainda comentar alguma coisa? A Alicia falou em algumas coisas, a gente vai conversando e eu vou tomando notas, só para vocês saberem, né? E ela falou de temas de autoestima, alto valor, esse aspecto de como lidar com humildade versus se valorizar, né? Alguém quer fazer considerações ou comentar alguma coisa que seria legal a gente falar mais? Né? Sempre tem, né? Mas... Acho que pode ser um tema mais para um próximo encontro. Pode ser legal, porque tem muita coisa mesmo. Só para falar, então, a questão do medo também, né? Que foi falado da máscara, né? E realmente eu acho que a gente, em muitas circunstâncias, é difícil mesmo a gente se abrir, e nem sei mesmo se em determinadas circunstâncias, no mundo corporativo, numa reunião de pessoas onde a competitividade impera e tudo mais, não sei se é a hora de a gente se expor sem máscara, com nossas vulnerabilidades e sem ter desenvolvido um ambiente seguro. É claro que poder ser mais verdadeiro, ser mais autêntico, expressar quem a gente realmente é, os resultados são melhores, mas quando existe um cultivo de um lugar seguro para isso, geralmente nas nossas relações mais pessoais, família, assim, porque é trabalhoso criar esses ambientes, né? Então, eu acho que a máscara e o medo não em algumas vezes, negativo, são necessários em alguns momentos, e o medo positivo é aquele que nos impede de agir de forma que irá nos prejudicar a nós mesmos, as outras pessoas. Então, também colocar que
o paralelo entre o medo negativo e o medo positivo, né? O medo, às vezes, nos paralisa, mas a depender do que está sujeito a ser praticado, é melhor que nos paralisemos mesmo, reflitamos mais e encontremos outras melhores alternativas. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Não? Maravilha. Bom, então, mais uma vez, muito grato pela presença de todos. Eu não sei vocês, eu acho esse nosso encontro divertidíssimo. Eu vejo que, na verdade, esse compartilhar que a gente faz das ideias e visões e dos temas vai trazendo percepções, né? E como eu falei no primeiro encontro, eu vejo que o grande propósito desse grupo é unir pessoas com esse mesmo propósito, esse propósito de crescimento, com esse propósito de autodesenvolvimento. E quando a gente está num ambiente de pessoas com o mesmo propósito, a gente também se fortalece nesse propósito e consegue praticar isso de uma forma melhor no dia a dia. Então, obrigado pela presença de todos e nos vemos então na semana que vem. Okay? Obrigada. Até mais, boa noite. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, viu? Boa noite.